Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 30 de agosto de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Veio-lhes então à mente saber qual dentre eles era o maior. Mas Jesus, vendo o que lhes ia nos corações, tomou de um menino e o colocou perto de si, e lhes disse: Quem quer que receba em meu nome essa criança, me recebe. E quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou. Porquanto aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Lucas 9, 46 a 48. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Adolfo, bispo de Argel, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: caridade por palavras, dar bons conselhos e levantar o ânimo dos infelizes. Sugestão para sua prece diária: prece a Deus rogando forças para combater a dureza de coração. Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante rogar a Ti que nos ajude a combater em nós a dureza de coração e que consigamos sempre estar contigo todos os dias, nos afastando de tudo aquilo que nos impede de nos aproximar de Ti. Fortalece, Jesus, em cada um de nós a fé, a esperança e o amor. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, sábado, agora pela manhã, iniciando às 7 horas, nós teremos a evangelização. E no decorrer teremos o tratamento espiritual, teremos o café da manhã, teremos a campanha de fraternidade Alta de Souza e teremos também a sopa. Então venha participar com a gente da festa do Evangelho. E às 4h30 da tarde nós teremos a terceira aula da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Vem, estude com a gente. Meus amigos, lembrando a todos que no dia 13 e 14 desse mês de setembro, nós teremos o nosso encontro fraterno. O encontro fraterno é um momento de nós estudarmos as atividades da Casa Espírita e discutir um tema principal ou um tema central. O nosso tema central é o dom de curar. Nós vamos estudar um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai de graça o que de graça recebeste. Então venha estudar com a gente. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Nosso Livro. Esta obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier e encontra-se dividida em duas partes. A primeira parte em forma de prosa e a segunda parte em forma de versos. A organização também se deu pela ordem alfabética de O Nome dos Espíritos, que deram as comunicações a Chico Xavier. Estamos estudando as comunicações transmitidas pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos para o capítulo 27. Estás doente?
e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou submisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas em surgindo as melhoras primeiras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, se sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de todos nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais dependes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as próprias forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes nem calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual, em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho.
serve sempre, trabalha na extensão do bem, guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Espírito Emmanuel. Meus amigos, é, nós vivemos aquilo que nós plasmamos. Então, é importante nós nos atermos que existe as enfermidades, porque enquanto nós nos encontramos no planeta Terra, aqui os corpos eles são materiais, eles são falíveis. Então, os nossos corpos, eles têm as enfermidades necessárias que precisam. Faz parte do processo, ou vamos falar assim, faz parte da lei de destruição que Allan Kardec coloca lá na obra Em O Livro dos Espíritos. Mas existe muita enfermidade construída por nós. Nós é que plasmamos a enfermidade pelos pensamentos, pelas palavras. E aqui o Emmanuel traz para nós uma coisa muito interessante, que às vezes a gente não toma pé dessas questões. Por exemplo, quando a gente se torna uma pessoa crítica, uma pessoa cheia de ódio, de mágoa, essas coisas também traz doença e vai nos trazendo um desequilíbrio tão doloroso. Se a gente entra num patamar de reclamações, de queixas, criticando todo mundo, a gente não consegue ver que há coisas boas sendo feitas, a gente só consegue ver coisas erradas. Então a gente entra num patamar ou num campo vibratório doloroso, que nós vamos ficar envoltos numa fumaça escura por causa do ódio, dos sentimentos ruins que nós vamos plasmando. E o Emmanuel chama de indignação. Todos nós temos que nos indignar, sim, com muitas coisas que acontecem, inclusive conosco mesmo. Mas quando a gente se torna uma pessoa indignada, todos os dias, em todos os momentos, cheio de cólera, cheio de ódio, cheio de raiva, meus amigos, quantos sentimentos, quantas vibrações negativas não está em torno de nós? Muita. E fica aqui, ó, em volta, plasmada por nós, que lá no livro, no curso Corrente Magnética, eu só não lembro agora o autor que cita esta parte, que nós vamos criando um tipo de uma nuvem escura nesta nossa região, que pode aumentar a nossa pressão, provocando um desequilíbrio cardíaco, pode nos levar ao infarto, inclusive ao derrame. Por isso que o Emmanuel traz aqui também que nós vamos entrar dentro daquela questão do suicídio indireto. Nós vamos estar nessa condição, porque nós fomos deteriorando o nosso corpo físico com os maus pensamentos, com a tristeza, com a insubmissão, com a rebeldia. Tudo isso também é uma sessão, é um processo de suicídio indireto. Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa que é alcoólatra,
ou usuária de entorpecentes, ou que abusa de diversas outras questões, somente ela é que é um suicida indireto. Não. O próprio André Luiz, quando descreve lá no livro Nosso Lar sobre a sua condição de suicida indireto, ele vai relatar que um dos grandes problemas que o levou a ser chamado de suicida foi o orgulho e também o seu desregramento social. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos, porque a mente é fonte criadora. Nós criamos. E falar nisso que para a gente encerrar, há muito tempo atrás eu não queria, eu tinha acho que uns 15 anos, mais ou menos, eu não queria participar de uma atividade e por diversas situações, né? E aí o que que aconteceu comigo no final da tarde? Eu fui internado. Eu causei tanto problema para mim fisicamente que o meu corpo inchou e eu tive que ir para o hospital. Então veja que a, a, a situação em que a gente vai se envolvendo, a gente vai adoecendo. E aí é importante nós atinarmos para isso, tá bom? E nós vamos iniciar agora, a partir do mês de setembro, e eu já até coloquei aqui, né? Vocês estão vendo já um esboço sobre a prevenção ao suicídio. Não é porque é o mês de setembro que criou esse programa, vamos falar assim, de no mês de setembro a gente dedicar mais e acontece mais suicídio, né? Porque se fala muito. Não, o suicídio sempre aconteceu e acontece constantemente. E por estatísticas e diversas outras questões, foi instituído o mês de setembro como um mês de prevenção ao suicídio. E nós temos que falar mesmo. Não podemos ficar escondendo por debaixo do tapete essas problemáticas. E nós vamos ter ao lado nosso muitas pessoas que estão tristes, deprimidas, em grandes situações de dificuldades que elas não nos falam. E a gente também não consegue perceber. Por às vezes a gente se torna invigilante, não percebe o que passa com a pessoa, e aí a gente abandona e pode acontecer essas questões. Então vamos fazer a nossa prece. Bondoso Jesus, nós somos gratos por estar conosco. Nós somos gratos, Jesus, por confiar tarefas tão grandiosas a nós que ainda somos tão insignificantes, tão ignorantes, cheios de mazelas morais, cheios de mazelas físicas. Bondoso Jesus, queremos pedir nesta manhã por todos aqueles irmãos que andam tristes, deprimidos, que pensam em suicídio, aqueles que já tentaram o suicídio. Que o seu amor os envolva, trazendo-lhes o equilíbrio, trazendo-lhes a paz. E rogamos, Jesus, por nossos irmãos que suicidaram, que a Mãe Santíssima, que a zelosa por todos esses irmãos, possa sempre estar encaminhando os benfeitores amigos para a visita, para amparo, onde se encontram os irmãos em situação de suicídio. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.